Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós já estamos ouvindo há um tempo, a gente está aprendendo sobre adoração. E eu vou dar continuidade essa noite mais sobre adoração e quão a gente pensa às vezes que adoração é uma música, é uma expressão, mas a adoração ela é mais do que isso. A adoração ela fala de um estilo de vida, um jeito de viver. Nós fomos criados para adorar o Senhor. É uma das principais características da criação. Ela foi criada para adorar o Senhor. E nós não só adoramos com a música, ou ouvindo alguma música, ou chorando, ou levantando a mão para o alto, mas sim nós adoramos com a nossa vida. E hoje eu vou falar um pouco de como nós vivemos, como construir uma vida de adoração. Uma adoração que ela vai permear todas as áreas da nossa vida, não só aqui na igreja, no domingo, ou nos seus 10 minutos, ou uma hora que você tire de devocional com Deus na sua vida, no seu decorrer do dia. Mas a sua adoração, ela tem que ser algo que permeie em todas as áreas da sua vida, que você não separe. Aqui eu sou adorador, estou indo adorar. Não, eu sou adorador. Eu adoro em casa, eu adoro no caminho da igreja, eu adoro no meu trabalho, eu adoro a Deus de várias formas com a minha vida. Então vamos lá. Romanos 12, 1. Pode abrir as Bíblias aí, alguém que tiver, traga a Bíblia. Vamos lá. Portanto, irmão, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. 2. Não se amoldeis ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é interessante esse texto, que foi o texto, se não me engano, o Mateus falou na semana passada, que ele fala que nós entregarmos o nosso corpo. E Paulo diz, eu peço, pois, pela graça de Deus. Então ele faz uma referência de que nós precisamos fazer isso pela graça e pela misericórdia dele, pelo que ele fez, e não só pelo que ele fez, mas não porque ele agiu com graça, mas porque ele é gracioso, ele é misericordioso. Então Paulo ele dá ele vem falando sobre coisas que Deus fez, ele vem falando sobre misericórdia, graça ao decorrer do livro de Romanos, porque os versículos eles foram adicionados na Bíblia, os versículos dos capítulos foram adicionados posteriormente. Mas quando Paulo escreve a carta de Romanos, é uma carta por inteira. Ele está tratando sobre vários assuntos, mas ele está dissertando alguma coisa. Ele está construindo um argumento, ele está construindo uma conversa. Então, quando ele fala rogo, ele está falando que ele está pedindo, convocando. Ele está convocando as pessoas que... Ele está convocando as pessoas que, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, nós entregamos o nosso corpo como resposta a quem ele é. Então, a entrega do nosso corpo é irônico que ele fala como sacrifício vivo, né? Sacrifício vivo já é uma coisa meio um paradoxo, porque se o sacrifício é morto, como assim um sacrifício vivo? É uma coisa difícil de entender se você pensar logicamente com a palavra, mas ele está falando de uma construção de uma vida em que eu entrego tudo, toda a minha vida. Eu morri para as minhas vontades, eu entrego isso a Deus. Eu vivo uma vida de sacrifício, de entrega, porque a nossa fidelidade, ela é uma expressão de adoração também. Então a adoração está nisso. E no livro de Romanos, é muito interessante que ele vem construindo isso, e do capítulo 5, ele fala sobre a justificação de Deus, como ele nos justificou e como ele é justo. Do capítulo 5, do capítulo 3 e 4, ele vem falando sobre salvação pela graça, ele vem falando de graça e salvação. Então ele vem revelando alguns aspectos de Cristo ao decorrer da escrita do livro de Romanos. E no Romanos 8 ele fala sobre a adoção, sobre como Cristo nos resgatou quando nós estávamos no mundo, que ele nos enxertou no seu corpo, na videira. Então, e ele fala sobre misericórdia de Deus sobre os gentios e sobre os judeus do capítulo 9 e do 11. E é muito interessante que no final do capítulo 11, antes dele entrar no 12, que ele fala sobre rogo que entregue os vossos corpos como sacrifício, ele escreve algo sobre Deus. Ele conclui o assunto que ele está falando e ele termina falando algo sobre Deus.
em Romanos 11, do 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompensasse? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre e amém. Então, ele contempla quem é Deus. Ele é eterno, ele não há ninguém acima dele, a ele é toda a glória, toda a honra, tudo foi feito para ele, por ele, para cima dele. O que eu estou querendo dizer, dando essa pequena introdução, é que a adoração, ela é uma resposta a uma contemplação de Deus. A adoração é uma resposta a quem Deus é. Então, quando olhamos para Deus, nós recebemos uma revelação de quem Ele é. E quanto mais olhamos, mais nos relacionamos com Ele, nós reagimos a isso. Porque Ele é tão grandioso, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que não tem como a gente viver do mesmo jeito depois de ter uma revelação de quem Ele é. Eu gosto muito quando Jesus manda, acho que se não for a minha parábola preferida, acredito que seja, uma parábola que Jesus conta, que é a parábola do tesouro escondido. Ele fala que um homem acha um tesouro em um terreno. E aí ele esconde esse tesouro, e aí ele vende tudo que ele tinha e compra esse terreno. Mas ele vendeu tudo que ele tinha porque ele sabia que tinha um tesouro muito valioso ali. Ele sabia que aquilo valia mais do que tudo que ele tinha. Então ele vendeu e ele comprou esse terreno. E para quem não sabia que lá tinha o tesouro, ele falou, o cara foi burro. Gastou todo o dinheiro. Então, tipo assim, quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais nós entendemos o valor dele. Nós nos fascinamos pela sua palavra, pelo seu caráter, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E mais a gente vê que as outras coisas não têm valor. Mas a gente vê que eu ter um carro, eu buscar uma realização profissional, ou até uma realização ministerial, é muito pequeno comparado ao que é a presença do Senhor. E parece que hoje em dia a presença virou um poder, né? Você sentiu aquela presença, você sentiu... E a presença literalmente está na presença dele, conversando. Um relacionamento é você estar com ele, adorando a ele ou conversando a ele. Porque a gente escuta falando, mano, você viu a presença? Aquele cara louvou, mano, veio uma presença. Parece que a presença é uma energia. E não é isso. A presença é estar com ele. A gente não está falando de um poder, a gente está falando de uma pessoa, que é o Deus. E é a pessoa mais importante da eternidade. Deus. Adoramos porque contemplamos. Entregar a vida é a resposta natural de quem viu a grandeza de Deus e foi transformado pela sua misericórdia. Adoração não é um momento, ela não é... Pô, eu adorei aqui 10 minutos, agora beleza. Ela é um estilo de vida. Ela é literalmente, eu vivo como adorador, eu honro a Deus em todas as minhas atitudes. Se eu tento prosseguir a minha vida da forma que vá honrar Ele, eu estou adorando. Tipo, e é coisas simples. Pô, se eu chego na hora do meu trabalho, eu estou honrando a Deus. Porque eu estou sendo, e eu estou adorando isso. Se eu chego na hora do culto, eu estou honrando a Deus. Porque eu estou colocando a importância, não só do culto em si, que já devia ser um a mais, mas a importância de eu viver da forma digna ao Cristo, ao Deus eterno que morreu para mim não viver mais do mesmo jeito. Eu vejo o quão glorioso Ele foi, eu não posso viver de qualquer jeito. Eu preciso render a minha vida a Ele. E não é tipo, eu olhei a Ele, se pá, eu vou entregar. Não tem a opção. E muitas vezes a gente fala, caramba, mas às vezes é fácil falar de entregar tudo, às vezes é fácil falar tipo de, fulano, tem um missionário que foi enviado e morreu por Deus, isso e aquilo. Mas a realidade é que a gente olha no fundo do nosso coração e às vezes a gente pensa, pô, aquela pessoa consegue entregar e eu ainda não consigo. E tipo, é honesto olhar para dentro de si e falar, eu não consigo me entregar desse jeito. Eu não consigo... eu acho muito, muito chocante a gente pensar da igreja primitiva que foi perseguida em Roma. No Coliseu, os cristãos eram jogados para lutar como gladiadores até a morte, porque eles eram cristãos. As crianças que não lutavam também eram jogadas para ficar correndo de animal, para entreter o povo. E os pais ficaram felizes de ver os seus filhos morrendo, porque eles estavam se encontrando com Deus e eles não negaram a Deus
Eles foram firmes até isso. E aí a gente para e olha e fala, caramba, eu não consigo. E é honesto olhar para o nosso coração e falar, eu não consigo. Mas qual é a conclusão mais lógica a se chegar? Eles entenderam alguma coisa de Deus, eles conheceram um lado de Deus que eu ainda não conheci. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que aceitar essa situação em que eu não conheço Deus o suficiente para negar algumas coisas, alguns desejos, e sim conhecer. Então logo nós entendemos que a adoração, uma vida de adoração começa enquanto eu contemplo a Ele, onde eu rendo as minhas vontades a Ele, porque eu vi que Ele vale mais do que qualquer coisa. Então a adoração, por lógica, ela começa com a contemplação. E ela é uma resposta à contemplação. Não só a contemplação, mas a quem Deus é. Porque a contemplação é o ato da gente olhar quem Ele é, aprender mais sobre Ele. Então vamos lá. Nós podemos adorar a Deus no nosso trabalho, eu já dei exemplo, fazendo o melhor. Eu sempre tive isso na minha mente, que se eu sou cristão, eu tenho que fazer o melhor. Teve um momento no meu emprego, no meu último emprego, que era tudo transtornado. Era fulano trabalhava de tal jeito, e um atrapalhava o outro, e fulano atrapalhava o outro. E era aquele ambiente completamente louco. E eu chegava em casa e eu reclamava para minha esposa, lá no trabalho, isso e aquilo. E aí chegava lá, aí fulano fazia uma coisa errada, aí vinha o outro, o que aconteceu? Eu reclamava de fulano que fez errado. E aí você tinha que ir sempre dobrando a situação, dando um jeito, isso aqui tá errado, mas você tem que resolver. Tá errado. Então eu começava a fazer serviço de outras pessoas e eu só reclamava. Eu falei... E aí um dia, eu entendi de Deus que... por que eu sou tão insatisfeito com o meu trabalho? Você acha... O que Cristo faria no meu lugar, no meu trabalho? Porque se eu estou aqui reclamando, eu não estou ajudando para que esse ambiente seja melhor. Eu não estou manifestando as características de Deus no sentido de que se eu fizer a diferença, no sentido... E não fazer a diferença de vou fazer tudo. Simplesmente, o primeiro passo é não reclamar. Está todo mundo reclamando. Está todo mundo ficando com raiva do outro. Se eu não fizer isso, eu estou honrando a Deus. Eu estou fazendo do meu trabalho um altar onde eu entrego a minha adoração a Deus. A gente falou sobre idolatria, a gente falou que lugares e tempos e a nossa rotina se torna altar, muitas das vezes. E nós temos essa predisposição a criar altares. Mas não porque não só porque a gente é caído. Eu falei que nós temos um coração caído e idólatra uma vez. Só que a questão não é essa, a questão é o propósito. Nós fomos criados para adorar. Se nós não adorarmos a Deus, nós vamos adorar as outras coisas. Então nós temos que estabelecer uma adoração a Deus em tudo. Nós não podemos esquecer desse fato. É um fato muito importante. E quando nós olhamos para Deus, nós somos apaixonados por Ele, muitas das coisas é automático. Não é falar da rotina, no sentido que eu tenho o tempo inteiro pensando, não, eu sou cristão, eu estou aqui adorando Deus, eu tenho que estar Jesus no meu dia. Mas conforme você vai até Ele, você começa a passar mais tempo com Ele, é natural, você tem as atitudes parecidas com Ele. A gente fala muito sobre a amizade, né? Quando você está com aquela galera que fica brincando, fica rindo de tal jeito, aí você começa a andar com aquela galera. Daqui a pouco você está brincando, você está fazendo as mesmas piadinhas, você está... E por você estar junto com a pessoa, você acaba absorvendo um pouco dela. E Cristo e Deus e uma vida de intimidade com Ele é a mesma coisa. Você vai andar com Ele, você vai absorver por meio da santificação, da transformação e da restauração da nossa vida, características que são de Deus. Então nós vamos ter uma vida em que nós adoramos e a gente não precisa estar preocupado inteiramente. Não, eu tenho que adorar a Deus nisso. É claro que há momentos que a gente tem que chamar a atenção, porque se a gente não vigiar o nosso temperamento, as nossas coisas, mas a gente não precisa, construindo uma vida de adoração, a gente não precisa ter essa preocupação diária, ferrenha, que eu estou lá, eu estou aqui, e eu não posso. Uma vez eu estava até conversando com os meninos do meu serviço, e aí eles eram todos cristãos também. E aí, às vezes entravam umas brincadeirinhas meio besta lá no meio do pessoal da empresa, e eu ficava de boa. E aí, aí eles começaram a fazer fofoca e fizeram fofoca de um dos meninos. Eu falei, caramba, mano, o menino não é isso. E aí eu falei para eles, tem brincadeira que a gente não pode entrar, porque a gente acaba perdendo
Tipo assim, não é nem o respeito, mas a autoridade para falar alguma coisa. Se aquela pessoa um dia estiver precisando, você brincou com ela ali. É brincadeira besta de ficar... Brincadeirinha de mau gosto, essas coisas com as pessoas. E aí, se você brinca muito com aquela pessoa sobre isso, chega um momento que ela precisa de uma palavra do Senhor, ela tá triste, ela tá cabisbaixa, você não tem autoridade para falar com ela. Se ela pedir um conselho, ela estiver fazendo alguma coisa errada, e você fala, não, mano, você tem que mudar isso aí, mano, a sua vida não pode continuar. Que autoridade você vai ter para falar isso de uma pessoa no trabalho, se você não entende que lá é um ambiente que você está adorando a Deus? É uma perspectiva, não que de trabalho, uma perspectiva de emprego, mas é uma perspectiva de vida. Na sua vida tem que ser assim. No meio dos seus amigos, com a sua família. É interessante que quando a gente se converte, muitas vezes a gente não tem crédito nenhum com a nossa família. Porque pessoas que você já foi isso, já foi aquilo, e você não tem crédito. Como que você vai pregar para uma pessoa que a pessoa, tipo, isso aí não vale nada? E não que você tenha que valer alguma coisa, mas a pessoa tem que ver mudança em você para que isso seja... para que ela deseje o que você está tendo. Do mesmo jeito que o passo que a gente faz para a conversão é apresentar a pessoa a Deus. Não falar para ela o que ela pode e o que ela não pode fazer. Mas sim, nós temos que nos relacionar com Ele e através do relacionamento, de se aproximar dEle, nós vamos nos apaixonar mais e mais. E quanto mais nós nos apaixonamos por Ele, mais nós deixamos as outras coisas. É igual um relacionamento. Quando vamos pensar numa pessoa do mundo que é solteira e ela se relaciona com várias pessoas porque ela não tem compromisso com ninguém. E a partir do momento que ela se apaixona por uma pessoa, ela abre mão de muitas coisas na vida dela. Ela abre mão de ficar mandando mensagem para outras pessoas, de conversar com algumas amigas, de ter um relacionamento mais profundo, porque ele é uma pessoa comprometida. Então, quanto mais nós nos apaixonamos por uma pessoa, nós nos esforçamos mais para estar com ela. E nós... parece que... Eu gosto de falar que a paixão é como se fosse um avivamento dos sentimentos. Porque quando pode ser a pessoa mais egoísta do mundo, a pessoa mais mal, quando ela está apaixonada, ela acaba dando a vida por uma pessoa. Você pode pegar o cara mais egoísta. Você entraria na frente de um tiro da sua mãe? Entra. Por quê? Ou para uma esposa, para um filho. Porque o sentimento, o amor, ele nos dá uma motivação a mais que supera os nossos desejos caídos, o nosso egoísmo, a nossa... Mesmo que muitas vezes isso passe o amor, então nós precisamos construir um relacionamento com Deus baseado em amor. Por que eu obedeço a Ele? Por que eu tenho que entregar minha vida em sacrifício? Parece que Deus está pedindo demais, né, mano? Parece que Paulo está falando demais. Mas se nós realmente entendemos quem Ele é, nós contemplarmos a Ele, nós adoraremos a Ele com a nossa vida inteira. Nós adoraremos a Ele nos nossos relacionamentos. Nós adoraremos a Ele ao ponto de, quando vemos uma falha em nós falamos, não, eu preciso me aproximar mais dEle. E não, eu vejo uma falha, não é isso. Não é querer justificar as nossas falhas. Não é querer justificar os nossos erros. Até porque, no atual momento, não tem ninguém perfeito aqui. Eu gosto muito de uma frase, eu não lembro agora, acredito que seja do C.S. Lewis, que ele fala que o evangelismo é um mendigo dizendo para o outro onde que tem pão. Então, uma pessoa que precisa completamente de Deus, ele está morrendo de fome, eu achei um lugar onde estão me dando pão, que o que eu preciso é de Deus. E aí eu chego para outra pessoa que eu conheço e eu falo, mano, você está precisando igual eu. Tem um lugar que eu consigo isso. Aqui, ó, na presença de Deus. Na presença de Deus eu consigo o pão. Eu falei muito sobre como nós precisamos contemplar a Deus, e agora eu vou falar de formas com que contemplamos a Deus. Eu queria até um nomezinho legal, janelas para contemplação. Quais são as janelas? Imagina que a gente vai abrir uma janela para contemplar a Deus. O que seriam essas janelas? A primeira janela seria a leitura da palavra. Então, Deus se revela por meio da palavra. A Bíblia foi escrita, o assunto principal da Bíblia, primordial, é um Deus que quer se revelar ao seu povo. Independente do seu povo sendo bom, mal, infiel, injusto, esse Deus ele quer se revelar ao seu povo. Deus quer se revelar desde Gênesis 1,
ele tenta se revelar através da criação, ele tenta se revelar através de todo o universo, ele tenta se revelar num relacionamento, mas mesmo assim o homem peca, e aí mesmo assim ele se revela misericordioso, ele se revela amoroso, e em todo o tempo. E quando Cristo vem, o livro de Hebreus diz que eu não lembro se é o Hebreus agora, mas diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Não, Colossenses. E ele fala que e Cristo ter vindo à Terra é outra forma de Deus se revelar. Então Deus se revela mais uma vez. Deus se revela ao ponto dele ser tão bom que ele morreu por nós. Ele morreu por nós, mesmo a gente sendo infiéis, mesmo a gente sendo inimigos dele, inimigos porque nós mesmos escolhemos esse caminho de desobediência, de infidelidade com ele. E ele se revela tão bom que ele manda o seu filho, que o seu filho, que também é Deus, ele é Deus, o Deus encarna, ele deixa toda a sua glória e vem na terra, e ele vive uma vida em que ele foi bebê, em que ele teve que aprender a falar, que ele precisou, foi tão frágil que precisava de uma mãe, de um pai para cuidar, senão ele morreria. E aí, um Deus poderoso, grandioso, se tornou frágil. Ele colocou num corpo frágil por nós. Ele teve fome, ele passou frio, ele se sentiu triste por nós. E isso é o foco da Bíblia. Um Deus muito bom. O foco principal da Bíblia é um Deus querendo se revelar ao seu povo. Em toda a história, a própria salvação, o que a salvação diz sobre Deus? Porque a gente acha que a salvação fala sobre a gente. A salvação está simplesmente dizendo que é um Deus tão bom que mesmo aquela pessoa tendo se perdido, eu vou ajudar ela. Eu estava conversando com um amigo esses dias e ele falou, caramba, mano, a igreja, a situação, você vê as coisas na internet, pô, a igreja não está prestando atenção nas coisas de Deus, a igreja parece que perdeu o rumo, que não está vivendo o verdadeiro evangelho. Aí eu olhei para a cara da pessoa e falei, e o que a situação da igreja diz sobre Deus? Diz que ele é misericordioso, porque se ele não fosse, eu falei, o povo de Deus nunca foi fiel 100%. Mas isso só mostrou o quão Deus é bom e o quão ele pegou essas pessoas que eram infiéis, que as pessoas só queriam seus próprios interesses, essas pessoas idólatras, e ele trouxe para perto dele. E no seu relacionamento ele transformou essas pessoas mais parecidas com eles, mais santas. E assim essas pessoas que não têm nada de bom se tornam pessoas boas por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa do relacionamento com ele. A outra janela, eu dei um panorama para explicar sobre como a palavra de Deus revela sobre ele. E quanto mais nós lemos, nós estudamos, nós se achegamos à palavra de Deus, nós entendemos mais quem Deus é. Cada aspecto da Bíblia que fala, Moisés fez isso, e Deus libertou seu povo, ele fez... Mostra como Deus é bom. Tudo mostra o caráter de Deus. E até nas partes em que ele puniu as pessoas, mostra o quão ele é justo. Você foi infiel, o que você merece é a punição. Tem pessoas que ele tentou, deu a oportunidade de se arrepender, e mesmo assim a pessoa foi punida. Ela recebeu um juízo. Isso também mostra que Deus é justo. Ele não é só justo para nos justificar, nos tornar justos. Mas ele é justo para vir com justiça. Por quê? Se uma pessoa merece aquilo, ela merece. É engraçado que, parando para analisar a Escritura, todos nós aqui somos merecedores da condenação eterna. Mas pela graça, pela bondade, pela misericórdia dele, ele nos deu uma chance de que nós se achegamos a ele e nos tornamos igual a ele. E isso é uma vida de adoração, porque nós fomos criados para ser adoradores. E não só fomos criados, mas nós fomos criados para que ele se revele. Ele queria se relacionar. Tudo foi feito para ele. Nós fomos feitos para ele. Nós não fomos feitos para viver a nossa vida. Nós não fomos feitos para ganhar dinheiro, para ganhar o mundo, mas nós fomos feitos para ter um relacionamento com ele. É claro que isso pode ser consequência do nosso relacionamento com ele. Ele pode nos abençoar, claro. Com certeza, ele é bom o suficiente para nos abençoar. Mas acho que se entregar a Deus em oração, que é a segunda janela que eu falei, é basicamente entrar numa posição em que eu perdi a minha vida. Eu não tenho controle. Para mim, eu li uma vez num livro que o Louvor estava lendo, e para mim essa frase me pegou muito.
o lugar mais humilhante que existe na terra é o lugar de oração. É quando você põe o joelho no chão e fala: Deus, não consigo, não tem jeito. Vai ter que ser você. Porque eu tentei resolver de todas as formas e não tem jeito. Eu me humilho, eu olho para dentro de mim e vejo o quão carente eu sou dele. E o quão eu preciso me render aos pés dele. Quando você está com um casamento ruim, você vai tentando fazer, vai tentando fazer. Não deveria ser assim. A gente já deveria ver os problemas e já render o nosso casamento a ele. Mas a gente vai tentando ajustar, a gente vai tentando. E aí quando não tem mais jeito, a gente se achega até Deus. E esse, para mim, é o lugar mais humilhante. E é humilhante, é literalmente a entrega de entregar os nossos corpos como sacrifício, é se humilhar aos pés dele. O lugar mais humilhante que existe é a oração. E é uma das janelas porque nesses momentos de adoração nós criamos um relacionamento. A oração é um diálogo. A palavra oração significa diálogo. Nós conversamos com ele. E muitas vezes a gente não precisa estar falando todas as vezes na oração. A gente pode falar: Deus, eu preciso de você, eu preciso da sua presença, eu preciso estar com você. A minha vida, na minha mão, o controle da minha vida na minha mão não está dando certo. E aí você se quebranta, você chora e você pode ficar ouvindo. Tipo, mesmo que ele não fale nada, em silêncio. Você está passando um tempo com ele. Você está colocando ele como prioridade. Então, ter a prioridade, uma vida de adoração, ele tem como prioridade o relacionamento com ele. Não tem como eu viver uma vida de oração também. Uma vida de adoração sem que Cristo seja prioridade na minha vida. E não só Cristo. Falar que Cristo é prioridade não. Mas a gente precisa ver na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso dia, na nossa vida. Porque se é vida de oração, ela é vida. A gente precisa ver a prioridade do relacionamento dele. Tem que ser primeiro. Primeiro, o meu relacionamento com Deus. Aí depois vem, tem que comer, tem que dormir, tem que passar um tempo com a minha esposa, passar um tempo com os meus filhos, tem que trabalhar, tem que isso, aquilo. Ele tem que ser a maior prioridade em nossas vidas. Porque não tem como vamos falar sobre vida de adoração e o nosso relacionamento com ele não ser prioridade em nossas vidas. Porque se eu não conheço, se eu não contemplo, se eu não tenho um relacionamento com ele, se eu não sei quem ele é, fica muito difícil de eu manter uma constância em adoração. E não só em adoração, na nossa vida, na nossa santidade, nos nossos sentimentos, nas nossas relações com as outras pessoas, fica difícil manter. Porque nós precisamos, é igual um peixe que está fora d'água. Nós estamos morrendo continuamente fora de Deus, sem um relacionamento com Deus. A mesma coisa que tirar um peixe de fora d'água. Ele vai ficar um tempo lá e aí vai definhar. Vai ressecar, porque ele foi feito para aquilo. Nós fomos feitos para adorar a Deus e para admirar ele. A eternidade é todo mundo lá adorando. O que vai ter na eternidade vai ser a adoração a Deus. Nós vamos estar contemplando. E ele é tão eterno, tão poderoso, tão grandioso, que ele tem tanto dele para a gente aprender, que a gente vai passar a eternidade aprendendo coisas sobre ele todo dia. E nunca vai acabar coisa para a gente aprender sobre ele. A eternidade. Essa é acho que a magia, eu sinto até vontade de chorar em imaginar essa magia da eternidade. Deus é tão grande que ele vai passar a eternidade se revelando em nós e a gente vai estar lá aprendendo sobre ele, vai ficar falando: mano, olha isso, você viu como que ele é santo? Você viu como que ele é grandioso? Como ele é bondoso? E isso é adoração. Ele se revela a nós e nós respondemos a esse caráter dele, a essa bondade. E a gente falou também sobre como nós temos que amar a Deus acima das outras coisas. E a gente falou bastante na última série que a gente teve sobre... e a gente chegou a algumas conclusões de que muitas das vezes nós amamos mais as nossas vidas, mais as nossas coisas do que Deus. E eu refleti bastante sobre isso e eu vi um exemplo que eu gostei muito. Pensando, vamos colocar... Eu gosto de colocar exemplos simples do nosso cotidiano, porque Jesus pregava assim, era muito mais fácil para entender uma realidade espiritual. Ele pregava sobre parábolas, sobre história. Então vamos usar um exemplo do nosso cotidiano. Como eu faço
para amar mais um amigo? Eu tenho um amigo, eu amo ele, só que o que eu preciso para amar ele mais? O que me faz amar ele mais? Quando eu passo tempo com ele, quando ele me revela as suas vontades, os seus desejos, quando as palavras dele me cativam, quando eu aprendo algo bom sobre ele. Isso faz eu amar mais o meu amigo. Mas o que me faz amar menos esse amigo? O que me faz amar menos ele? Pensando em amigo terreno. Quando ele me demonstra falhas de caráter, quando ele me frustra em alguma coisa, quando ele me decepciona, quando eu aprendo alguma coisa dele que não é tão legal, quando eu tenho uma expectativa que ele vai agir da forma correta e ele não age. Isso faz eu amar menos um amigo. Só que, como eu amo igual o meu amigo? Geralmente, se eu não passo tempo com uma pessoa, eu amo ela igual. Só que aí tem um agravante em não passar o tempo com essa pessoa. Porque se eu passo muito tempo longe do meu amigo, claramente eu vou amar ele menos. Então esse amor vai diminuindo. E aí pensando em Deus, quando Deus nos decepciona? Quando Deus mostra falha de caráter? Não há falha em Deus. Não há. Se nós nos sentimos frustrados com alguma coisa que Deus fez, foi porque nós criamos uma expectativa de quem Ele não é. Mas Deus é santo, perfeito, grandioso, e Ele não tem falha, Ele tem um caráter perfeito. Nada na eternidade é mais perfeito que Ele. Então logo entendo que uma falha de caráter de Deus não vai fazer eu amar Ele a menos. Então a única lógica a se chegar é: eu amo menos a Deus, e a única forma de amar mais a Deus é passar mais tempo com Ele. Ou passar mais tempo, como eu amo mais um amigo, eu passo mais tempo com Ele. Porque se eu passo mais tempo com um amigo e ele demonstra falha, esse tempo vai fazer eu me afastar dele. Mas se esse amigo não tem falha, quanto mais tempo, mais fascinado eu fico pela amizade dele. Mais fascinado eu fico pelas suas palavras, pelos seus planos. E os planos de Deus não são planos aqui, são planos eternos. É até difícil de entender os planos deles, porque é muito grande. A gente vê o quão pequeno a gente é perto desse amigo, a gente fica mais fascinado. Caramba, como que ele... Então, nós amamos mais as coisas porque nós passamos mais tempo com as coisas desse mundo do que com Deus. E a questão não é, às vezes, quantidade de hora. É porque, é porque eu fico 8 horas trabalhando, mas você pode passar essas 8 horas com Deus. Você pode passar essas 8 horas com Cristo. E não estou falando que você não tenha que separar um momento, porque também não faz sentido. Não faz sentido. A gente ouve falar muito de tempo de qualidade. Um tempo de qualidade é aquele tempo, ele tem um valor precioso. É qualidade, tem um valor precioso. Então, eu tá limpando, eu tá trabalhando com um amigo, é um tempo. A gente tá lá, é um tempo interessante, só que se a gente estivesse jantando e conversando, você entende que esse tempo tem mais qualidade. A gente vai estar compartilhando mais. Ele tem mais qualidade. Por quê? Porque você está eliminando as distrações. E aí eu vou chegar num dos pontos que é o jejum. O jejum é uma das janelas para contemplar a Deus. A gente vem como palavra, oração e jejum. Independente da ordem. Todos são importantes. Não tem um mais importante que o outro. Mas o jejum, ele é uma atitude em que nós diminuímos as nossas distrações. Onde eu tiro tudo aquilo, a minha vontade, o meu desejo, eu mato aquele desejo, eu coloco a minha carne no lugar dela, porque a nossa carne, 99,999% das vezes, não quer passar um tempo com Deus, porque nós temos uma natureza caída. E ela vai correr de abrir mão do nosso tempo, de abrir mão das nossas vontades. Mas quando nós jejuamos, nós colocamos o nosso desejo no lugar, nós diminuímos as nossas distrações e focamos completamente em Deus. É um tempo de qualidade com Deus, onde eu posso orar com Ele e a minha oração vai ser até mais sincera, porque eu não vou estar preocupado com o meu trabalho, eu não vou estar preocupado com aquilo que eu preciso fazer. Não, eu estou preocupado com Ele. Então, quando eu jejuo, eu diminuo as minhas distrações e eu torno aquele meu tempo com Ele com mais qualidade. Porque eu diminui todas as distrações. Então, o jejum, ele entra nesse ponto. E é importante. E aí a gente fala, jejum não é fácil. Não é fácil mesmo. Você tem que colocar a sua carne no lugar para diminuir as suas
as suas distrações. Não é que jejum você tem que se punir com o jejum, mas é porque você tem que enfrentar aquilo que te afasta de Deus. Então, o tempo, quando você está jejuando, você tem um tempo de maior qualidade com Deus. João 17:3. Esta é a vida eterna, que te conheçamos, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviastes. A vida eterna é conhecer a Ele. A vida eterna é conhecer a Ele. Acho que no Antigo Testamento tem te conhecer e prosseguir em te conhecer. Nós precisamos conhecer mais sobre Ele, nós precisamos nos relacionar mais com Ele, nós precisamos passar mais tempo com Ele para que nós venhamos ter um momento de adoração. E aí entra num ponto também, que tipo, a música não é um extra. Ela é uma expressão de adoração. Então, se eu estou completamente fascinado por esse Deus, se eu estou tendo uma vida de relacionamento com Ele, se eu estou vivendo uma vida de adoração, não tem como a gente estar aqui se reunindo como um corpo para adorar Ele e eu ficar. Não tem como eu estar aqui, porque a música é um ponto importante, é uma expressão importante de adoração. Nós estamos se reunindo e rendendo o nosso tempo. A gente está separando um tempo para cantar e engrandecer as suas qualidades, quem Ele é, o que Ele fez. E não tem como a gente ficar de qualquer jeito nesse momento. E a mesma coisa de eu marcar um rolê lá na casa do Vitor. Ô, Vitor, vamos sair, vamos, sei lá, vamos no Mac. Trocar uma ideia. Aí chega lá e eu fico mexendo no celular. O Vitor fala comigo. Legal. Uhum. Tá bom. E muitas vezes a gente está assim na presença de Deus. E não é... Eu estou dizendo exatamente a presença de Deus, literalmente a presença diante dele. Não é esse poder que virou no imaginário popular hoje em dia. Mas a gente está indiferente na presença dele. E por que nós estamos indiferentes na presença dele? Não é querendo... Eu não falo isso para querer falar, você está errado, apontar o dedo. Mas sim para... Nós não podemos continuar desse mesmo jeito. É para gerar uma indignação, não... Caramba, o Júnior falou um bolão, um bagulho, ele deve... Eu fiquei naquele culto, ele ouviu eu ficando quieto naquele culto, não fiz nada, e ele está fazendo isso só para me atacar. Não! Eu estou falando literalmente para nós entendermos, nós olharmos. Não tem como eu ficar indiferente com Deus. Não tem como eu vir. Eu separo, eu tenho um dia na semana para cultuar Ele. E eu vim aqui, vou chegar a hora que eu quero. Primeiro que eu não vou honrar com compromisso. E eu vou chegar aqui e vou ficar completamente diferente. Vai ter a palavra, eu vou ficar mexendo no celular, Não tem como. O nosso Deus é grande demais. Não tem como ser indiferente a Ele. Você só é indiferente a Ele se você não conhece quem Ele é. Você não entendeu o valor de quem Ele é. E muitas vezes é triste a gente olhar para dentro da gente e falar, eu não entendi quem Deus é. Tá tirando. Não tô tirando. Porque se você não entendeu o valor dele, não é fácil mesmo prestar atenção no louvor. Não é fácil levantar a mão. Não é fácil se entregar completamente dele. Não é fácil entregar os nossos corpos como sacrifício vivo. Se nós não entendemos o valor dele, igual aquele cara que comprou um terreno que tinha um tesouro escondido, se a gente não entender o valor, não vai ter jeito, a gente não vai conseguir se entregar para ele. A gente não vai se preocupar em chegar na hora do culto, a gente não vai se preocupar em chegar na hora do nosso trabalho, porque a gente só vai deixar a vida levar a gente. Não, eu tenho que viver de forma digna a esse Deus que é digno, que é grande, que é poderoso. Eu carrego o nome dele, nós somos cristãos, nós carregamos o nome dele. Tem uma passagem muito famosa lá sobre a reconstrução do templo, fala: se o meu povo que tem o meu nome se humilhar, orar, eu os ouvirei, levantarei do meu trono, sararei a terra, as suas feridas. E aí ele fala sobre santificar o nome. Ele fala sobre erguer as pessoas que carregam o nome dele. Eu erguerei esse meu povo que se chama pelo meu nome. E a oração do Pai Nosso é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que nós santificamos o nome de quem é santo? O nome que é santo. E é muito fácil entender quem carrega o nome dele aqui na terra. Se nós pedimos para Deus santificar o seu nome, é santificar quem
quem é ministro, quem é um porta-voz desse nome. Porque quando nós não somos santificados, o nome que é envergonhado é o nome de Deus. Olá, aquele povo da igreja. Olha como que aquelas pessoas agem. E é coisa do trabalho. Caramba, mano. Ah, você tá lá no trabalho, o cara tá trabalhando menos que eu, tô tendo que refazer o do cara. Aí você vai reclamar pro seu patrão. Caramba, o cara faz não sei o quê, não sei o quê. E o cara tá mesmo ramelando no trabalho e você tá fazendo dele. Aí você chega pra ele pra reclamar e o capaz do cara falar. Mas caramba, você não é cristão, você vai ficar colocando um empecilho toda hora, brigando. Vai ficar reclamando toda hora. Você é o cara que mais reclama aqui. E aí a gente acha, pô, não é justo. Mas a Bíblia diz que a justiça do homem, ela não produz... Não, a ira do homem não produz justiça. A única ira que produz justiça é de Deus. E às vezes coisas que parecem injustas pra gente é porque a gente não entendeu ainda. E mesmo pensando em justiça mesmo, Cristo morreu por nós sem merecer. O que é a gente passar por uma dificuldade no trabalho, ter que trabalhar mais que fulano, porque fulano está enrolando. Não estou falando que a gente não tenha que consertar as coisas, mas ficar reclamando. A gente está no meio da igreja, fulano não faz, eu estou aqui na igreja, todo mundo parado. Eu não vou levantar a mão também não. Não vou me entregar também. Todo mundo está reclamando, vai ser só eu. Se você entender quem é Deus, você não está nem aí para a opinião dos outros. Você não está nem aí para a opinião dos outros. Fulano vai falar mal de mim, não sei o quê. A gente começou a brincadeirinha, fulano saiu de perto. Vamos falar mal de você. Que não vai mudar nada. Isso vai mudar o que na sua vida na eternidade? Isso vai mudar alguma coisa em Cristo? Se alguém falar mal da igreja, vai mudar quem Cristo é? Então isso não vai te desanimar. Se o pastor da igreja fez isso, fez aquilo, a igreja está sendo... Isso não muda quem Cristo é. Eu não vou ser menos fiel, eu não vou desanimar da minha caminhada porque fulano me decepcionou, ciclano me decepcionou. Eu adoro a Deus. E Deus não muda. E o meio por qual nós adoramos é pela fé. Não tem como adorar a Deus sem fé. A fé é o primeiro ato de adoração. É o combustível que mantém a adoração viva em todos nós. Então a fé é aquilo que vai manter a gente... Porque como que nós temos mais fé? A Bíblia é bem clara. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então se eu preciso de mais fé, a minha fé aumenta quando eu conheço mais a Deus. Se eu tenho uma fé fraca, é porque eu não conheci mais... Eu preciso conhecer mais a Deus, porque conhecendo quem Ele é, sabendo que Ele não muda, qualquer situação pode vir que eu não vou me abalar. Porque o que acontece? E eu já entrei em várias discussões. Não, porque já vi várias pessoas falando, várias pessoas pregando, como que você aumenta sua fé? Não, Deus promete para você, ou você ora para Deus uma coisa, Ele vai e faz. Aí eu falei, mas e se Ele não fizer? Sua fé vai ficar abalada? Sabe, a única coisa no universo que não muda, que é firme, é Deus. Aí entra o ponto, a nossa fé tem que estar em quem? Tem que estar nas coisas? Tem que estar no nosso conhecimento? A nossa fé tem que estar nele. E como ter fé em um Deus que a gente não conhece? Porque aí não é fé, aí é loucura. Para mim é loucura. Como eu vou entregar a minha vida por um Deus que eu não acredito ou um Deus que eu não conheço? Não faz sentido. Muitas das vezes a fé, ela pode não fazer sentido para a gente, mas ela faz sentido. Ela faz sentido para Deus. Mas eu estou falando de uma loucura de que ninguém vai entregar a sua vida se não tiver fé e se não conhecer a Deus. A fé aumenta. Eu conheço, eu vou emprestar um dinheiro para um amigo. Aquele amigo eu já emprestei várias vezes, conheço ele, já tenho bastante tempo com ele. Eu tenho fé que ele vai me devolver. Conheço o cara. E aí ele vai me devolver, porque eu conheço ele e por eu conhecer, eu sei qual que é as atitudes que eles vão tomar. Ele não é um cara mau, ele é um cara bom. Ele vai me dar o dinheiro de volta. Então eu posso emprestar, eu vou confiar nesse amigo. Só que qual que é o problema?
A gente quer as coisas. E aí Deus não dá, porque não foi da vontade dele que ele deu. Às vezes não é nem o melhor pra gente. Só que aí a gente fica frustrado e a gente desacredita, a gente desanima, a gente vem pro culto. E a real é que nós conhecemos o Deus que é bom. A Bíblia diz de um Deus que é bom. Se ele é bom, o que ele faz não é mal. Então, se eu não ter o que eu pedi para ele, ele não me deu, eu tenho certeza que é o bom, porque ele é bom. E ele é bom e ele é misericordioso. Se eu precisasse mesmo, ele daria um jeito de me dar. Mas se ele não está me dando, ele está visando algo melhor para mim. Porque ele é bom. Porque ele não muda. Se você morrer amanhã, você morreu porque Deus é bom. Porque era o momento para ele, o melhor momento para você, e era amanhã. Você entende que nós não podemos condicionar um Deus que eu acho que ele é. Porque eu li meia dúzia de livros da Bíblia, eu ouvi 50 pregações, não, já entendi Deus é assim. Aí fulano falou, não, Deus é assim. O evangelho está virando isso, porque eu não quero saber de conhecer a Deus. Eu conheci um pouquinho de Deus, para mim tá bom. Então eu já sei quem é Deus. Só que eu conheci só um pedaço de Deus. Eu não conheci o suficiente. E Deus é tão grande que quanto mais eu conheço Ele, mais eu vejo, caramba, eu conheci nada. Quanto mais eu conheço, mais eu vejo quão grande Ele é e quão mais preciso me achegar a Ele. Aí eu começo a conhecer e eu começo a ver o que Ele é grande. E, tipo, é uma coisa que não é que eu estou inventando agora. Eu falo por experiência própria. Todos os meus amigos, não estou falando só de eu, todos os meus amigos que buscaram conhecer a Deus, ler a sua palavra, orar, ter intimidade com Ele, falam, mano, quanto mais eu estudo sobre Deus, mais eu vejo que eu não sei nada. Não é que você não sabe nada, mas você vê o quão grande Ele é, mano. E o quão insignificante é a existência nessa terra. A fé sustenta a adoração nos dias escuros, em momentos difíceis. Não sentimos, não vemos claramente, mas pela fé continuamos adorando. A fé abre os olhos do coração para contemplar quem Deus é, sua beleza, santidade, misericórdia e amor. Sem fé, Deus continua sendo glorioso, mas os nossos olhos permanecem fechados. A fé é o canal pelo qual contemplamos e, então, adoramos. Nós contemplamos pela fé, porque se eu não tiver fé, eu não vou nem me esforçar para isso. Eu me esforço porque eu tenho fé para conhecer a Ele, e quanto mais eu conheço Ele, mais fé eu tenho. E quando vem as coisas difíceis, eu enfrento, porque literalmente, eu tenho fé que Ele é bom. Conheço Ele. Ele não disse que ia fazer isso. Mas eu tenho a fé plenamente que o que Ele fizer, Ele não perdeu o controle da situação nenhuma vez na história. Nada até hoje pegou Deus de surpresa. Ele é soberano sobre tudo. Não cai uma folha de uma árvore. Você não corta um dedo sem que Ele não tenha permitido. Ele é soberano. Só que Ele é soberano para fazer, mas Ele também é soberano para fazer. Se Ele falar, eu não quero fazer, eu não faço. Não porque Ele é ruim, mas porque Ele é bom. Porque Ele sabe o melhor. E nós adoramos por meio da fé. Porque não faz sentido aprender e não crer. Não faz sentido ter todo o conhecimento sobre Deus e não acreditar. E muitas vezes nós somos incrédulos em algumas coisas. Nós não acreditamos que Deus possa trabalhar em nossas vidas. Nós não acreditamos que Deus possa trabalhar na vida das outras pessoas. Não porque a gente sabe. Às vezes a gente tem conhecimento de alguma coisa de Deus. A gente escutou, a gente já ouviu falar, mas a gente não acredita naquilo. E por não acreditar, não ter fé. E às vezes não é nem não, você fala, eu acredito, mas você não vê essa fé. Essa fé tem que ser colocada em prática, porque às vezes acreditar e não ver isso, não ter isso em prática, é uma fé morta. A própria Bíblia diz, uma fé sem obra é morta. Então se eu tenho fé,
no meu dia ruim, no dia que eu estiver desanimado, eu vou continuar adorando. Aí pega um momento da sua vida, mano, dificuldade, sofrimento, isso a gente vai ter alguma hora da nossa vida. E nesse momento, nós somos tão falhos que às vezes ter lido toda a Bíblia não vai ajudar a gente. Saber todos os louvores, ter chorado 1 ano na presença de Deus, ter me dedicado, eu já fiz faculdade de teologia, eu já sou cristão, eu já prego há não sei quantos anos, eu já oro a Deus, Deus me conhece, eu conheço Ele. Não vai sustentar o seu emocional. E tem coisas que nos machuca e nos deixa triste, porque a vida é assim. Jesus mesmo, ele é a Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que se compadece do nosso sofrimento. Porque a gente vê que quando Lázaro, o amigo de Jesus, ele chorou, ele sentiu. Ele doeu, porque ele não teria chorado se ele entendeu, ele entendiu porque Lázaro tinha morrido, mas mesmo assim doeu. E muitas vezes acontecem coisas que, às vezes a gente entende o porquê que está acontecendo, a gente sabe que a gente tem que enfrentar, mas não é fácil. E como se manter um adorador nesse momento de dificuldade? Como se manter um adorador? Através da fé. Porque se não for fé nesse momento, no momento da dor, no momento do sofrimento, se não for fé, como que nós vamos continuar a ter uma vida de adorador? Porque é muito fácil ter uma vida de adorador quando está tudo bem na nossa vida. É muito fácil. Só que se a gente não tiver fé, não tiver uma fé firmada em quem Ele é e não nas coisas que Ele pode fazer, a gente vai desanimar. Eu estou passando por uma situação onde eu ia viajar pro exterior e morar lá, e aí não deu para me ir, e a minha esposa e meu filho foi na frente. E não foi fácil. Hoje é dia dos pais, eu não estou com meu filho. Meu filho tem 2 anos. Isso dói. Independente de eu entender o processo, isso dói. Eu entendo o porquê, mas isso dói. Mas se eu não tiver fé, eu vou desanimar. Se eu não tiver fé, se eu não tiver fé firmada num Deus que é verdadeiro, que é poderoso, que é maravilhoso, que eu entendo que é o melhor, porque Ele não faz nada que é mal. Ele não ter permitido que eu fosse agora, que eu fosse depois, que eles fossem antes, que eu ficasse alguns meses distante da minha família, foi bom, porque tudo que Ele faz é bom. Então, às vezes dói, mas sem a fé você não mantém, você não continua, você não avança. E uma pergunta, eu gosto de questionar toda a explicação, e com tudo que a gente ministrou, o Mateus ministrou, a gente ministrou das últimas ministrações sobre adoração, e sei lá, eu me atento a perguntas que às vezes não sou eu que faço, mas que fica no ar. Por que nós temos que adorar a Deus? Por que nós não podemos adorar as outras coisas? A pergunta, por que eu não posso adorar o meu dinheiro, adorar o meu trabalho? Porque Ele é o Deus verdadeiro. Não tem outro. Por que eu tenho que adorar? Por que eu tenho que entregar a minha vida para Ele? Porque Ele é verdadeiro. Nós somos criados para adorar alguma coisa. Se nós não entregarmos tudo para Deus, nós vamos entregar tudo para outra coisa. Nós vamos entregar tudo para os nossos desejos, nós vamos entregar tudo. Mas por que tem que ser para Deus? Por que não pode ser outro Deus? Por que não pode ser Buda? Por que não pode ser... Tem um Deus que é mais fácil de servir até, mano. Que Ele não cobra tanta coisa de mim. Ele não cobra tudo. Ele só cobra que eu vá lá, faça os bagulho que tem que fazer e tchau. Porque nós temos um Deus que é verdadeiro. Nós temos fé que Ele é verdadeiro. Não tem outra opção. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus criador. É loucura. O Deus criador veio na terra. Ele é maior. A existência, ela não pode ser justificada se não tiver algo que não seja material. Tudo que nós vemos é material. Tudo tem forma, tem tudo, o universo, as estrelas, tudo. Não tem como. Até os cientistas entendem que tudo isso, tudo que é material, ele tem que ter surgido de alguma coisa que é imaterial. Porque tudo que é matéria foi criado. Então o nosso Deus, ele transcende a existência, a criação, ele transcende tudo. Ele é maior que a existência. Ele é... Isso me maravilha, me deixa...
eufórico, porque a gente... o João 1 fala aqui... calma aí que deu branco agora. João 1 fala que o verbo se fez carne e habitou em nós. João 1 fala, no início era o verbo era Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. A palavra verbo, a Bíblia foi escrita em grego. A palavra verbo em grego é logos. E ela é a palavra, eles usavam como literalmente aquela ideia imaterial, aquele poder imaterial, que não é matéria, que deu início a toda a matéria. E sei lá, para mim esse texto é muito lindo, é um dos meus preferidos na Bíblia. Porque aquilo que é eterno, grandioso, que não precisava, ele se tornou, ele era no início. No início, João está dando uma referência de Gênesis. No início, Deus criou os céus e a terra. Está falando sobre isso, ele está dando uma referência a Gênesis. E ele fala, no início era o verbo, então ele está dizendo que ele já era. Ele sempre existiu, ele sempre foi o Criador. Ele sempre foi. E ele estava com Deus. Ele está falando sobre Jesus. O verbo é dizer. Ele está dizendo que Jesus é a razão da existência. A razão da existência estava com Deus. E a razão da existência era Deus. E mesmo assim, ele se colocou entre nós. Ele desceu, ele encarnou, ele veio até nós. E esse João 1 para mim é tão grandioso que a razão da existência é Deus. E ele veio até nós. E ele sempre existiu. Talvez tenha sido o texto que eu mais mastiguei na minha vida, o versículo que eu mais fiquei louco, porque não faz sentido. A ele, o Deus eterno, invisível aos olhos, mas revelado plenamente em Cristo, o Criador de todas as coisas, que sustenta o universo com a palavra do seu poder, santo diante de quem o céu curva os anjos e os anjos cobrem os rostos. Santo, diante de quem o céu se curva e os anjos cobrem os rostos. O justo, que julga com equidade e que não se deixa corromper. O misericordioso, que perdoa a iniquidade e sara e quebranta todos os corações. O fiel, que cumpre cada promessa e nunca falha. A este Deus, não há outro, oferecemos nossas vidas inteiras como sacrifício vivo. Não adoramos apenas pelo que recebemos de sua mão, mas porque contemplamos quem Ele é. Santo, todo-poderoso, digno de honra, glória, poder para todo sempre. Assim, com todos os santos de toda a terra, confessamos que Ele é santo. Apocalipse 5:12. Digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós o adoramos porque Ele é digno, porque Ele é grande, porque Ele é santo, porque Ele é fiel, porque Ele é imutável, porque Ele é bom. E Ele é tão isso, Ele é tão grandioso, que não tem como a gente viver do mesmo jeito. Não tem como estar indiferente a Ele. E tem um Salmos que é muito bom. Eu sempre gostei dele também, desde a época que eu era criança. Que é o Salmos 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloria no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor. Comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Busquem ao Senhor. E ele me respondeu: livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Os anjos
os anjos e sentinelas ao redor daquele que temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Uma vida de adoração começa quando damos prioridade a um relacionamento com Ele. Não tem como viver indiferente. Não tem como viver de qualquer forma com Deus que é tão grande. Que é tão grandioso, que é tão bom. Então, para finalizar, já estou acabando mesmo. Nós damos prioridade a um relacionamento com Deus. E começamos a, nesses relacionamentos, contemplar quem Ele é, a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade. E isso faz mudar toda a nossa vida. Isso nos faz adorar Ele e ter uma vida de adoração. E tendo essa vida de adoração, nós nos dedicamos mais a isso e nós vivemos pela fé e uma fé num Deus que não muda. Tudo que nós construímos nele. Ele é o alicerce das nossas vidas. Deus edifica a sua igreja na revelação de quem Cristo é. Nossa vida tem que estar edificada em cima do alicerce correto, que é Deus. Não faz sentido. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Mateus. Não faz sentido. Eu estava falando sobre faculdade, sobre essas coisas, sobre a vida mudando. Uma coisa que eu compartilhei, ele falou que pensa do mesmo jeito. Se não fosse Deus, essa vida não faria nenhum sentido para mim. É muito vazio sem Deus. Essa vida é muito vazia sem Deus. Porque tem pessoas que têm tudo e não estão preenchidas.